tempo. E a Bíblia diz, por se multiplicar a iniquidade do amor de muitos, esfriaria. A sabedoria está na Bíblia, está nas Escrituras. Seja de escândalo ou alguma novidade, está na Bíblia, irmão. É um livro escrito por milhares de anos, que é o livro mais ideal, vamos dizer, mais novo que você possa ler. Então pregar é bom, chegar a unção é bom, orar muito mais ainda, é ótimo orar, mas se você não lê, você não prega. Como você vai pregar aquilo que você leu? Foi o Espírito Santo. Então muitas das vezes falo como apóstolo aqui. Muitas das vezes eu chego, não tenho tempo para ter uma palavra, mas peraí, eu tenho uma palavra, mas eu tenho um estudo. Eu tenho uma palavra, mas eu tenho uma meditação. Eu tenho uma palavra, mas aquele versículo ficou no meu coração. E o Espírito Santo vai fazer você lembrar daquilo que você estudou. Agora, se você não estuda, se você não aprende, se você, pastor, mas eu sou letrado. Pedro é letrado, escreveu Pedro ali, livro de Pedro. Deus, Ele quer usar você, mas Ele quer ver o que você pode fazer para melhorar, que você pode se aprofundar. Não precisa trazer uma lição. Ninguém está querendo ouvir lição. Eu quero ouvir a minha bênção. Então, ore, pregue, leia, porque é muito bom para a sua saúde espiritual. Amém? E aí quando alguém falar heresia, você não vai brigar com ela, ou com quem for, mas você vai saber o que é certo e o que é errado. E você vai saber distinguir daquilo que é certo e que é errado, como o Senhor nos ensinou. Você vai saber quem é ovelha e quem é bode. Você vai saber quem é verdadeiro para você meditar, sem querer ser melhor do que ninguém, sem melhor passar por cima de ninguém, porque quem faz a obra é Deus, quem cura é Deus, quem liberta é Deus, quem te dá dom de louvor é Deus, quem te dá dom de pregação é Deus, tudo é de Deus. Amém? E não tem ninguém melhor do que ninguém, nem apóstolo, nem ninguém, nada melhor do que ninguém. Pastor ficar doente, apóstolo ficar doente, isso é normal, significa que você está vivo. Amém, irmão? Glória a Deus por isso. E que Paulo está dizendo aqui, se não der tempo a gente deixa para outro dia. E que Paulo está dizendo aqui, senhoras e senhores, Paulo está dizendo, se nós esperarmos, olha só, em Cristo, só nesta vida aqui, somos de Cristo para o arrebatamento da sua igreja. Nós estamos esperando esse arrebatamento, e nós estamos como Paulo falou, olha só, nessa vida não. Olha o que 2 Timóteo, capítulo de número 4, versículos 6 e 8 diz. O próprio Paulo falando: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. Está no Senhor, a sua expectativa está em Deus, então fique em paz. Eu recebi aí, quando eu estava mexendo no carro, uma notícia no Zap. Minha sobrinha falou: olha, pastor, escreve alguma coisa para mandar para o meu pai na cadeia. Alguma coisa que pode, na hora que eu estava lá, eu vi a palavra assim: espere com paciência. Só que eu não falei para ela, mas veio no meu coração. Você tirar a vida de uma pessoa, meu irmão, a Bíblia diz que tem que pagar o que você fez. Aí o crente aqui fora, então, vai falar uma palavra, espera no Senhor, porque só o Senhor pode te dar isso. Mas eu não falei isso para ela, fiquei quieto, fiquei aguardando outras coisas que Deus falasse para mim falar, mas Deus não falou. Deus só falou: daí livre. Em vez de você guardar a palavra que você ouviste, que você aprendeste,
Porque Deus te fez te levantar. Deus te abençoou, não somente espiritualmente, mas financeiramente. Tão grande que você rejeitou até a tua igreja. Você rejeitou o teu bairro. Você falou que aqui não era lugar de pessoas morarem, que os seus lugares seriam em Santos, no lugar onde tinha praia, lá no lugar, aqui não, aqui era para. Mas ele esqueceu de que foi nesse lugar que Deus tirou ele. Não esqueça o que Deus faz com você. Não esqueça. Não diz, não fala mal. Fica quieto. Se Deus está te prosperando, glorifica o nome do Senhor e ore para Deus prosperar a vida do seu irmão. Mas não julgue o que você não conhece. Preste bem atenção, meu irmão. Ontem eu estava ali também, quando eu estava fazendo estudo. Cheguei para conversar com a pessoa, fica a pessoa cabeça baixa. E eu ali quieto. Já tinha bastante tempo eu passava lá e eu sentia que eu tinha que falar com ele. Alguma coisa com ela, alguma coisa com ele. Mas eu falava, não vou me intrometer na vida de ninguém. Aí quando eu cheguei lá, ele começou a contar a vida dele, assim, que ele estava fazendo. Ele falou, eu quase estou caindo numa depressão. Eu falei, que é isso, rapaz? Vigia na terra, não é crente. Aí ele começou a contar a vida de casal dele. Quase, pastor, estou em depressão. Eu queria o quê? Uma ajuda, eu queria que eu conversasse com ele. Você está me entendendo, meu irmão? Busque em Deus. Busque no Senhor. Em nome de Jesus. Talvez você pense que os seus problemas é maior, é grande. Você não conhece os seus problemas. Saiba que Deus é Deus para prosperar, para te curar e te levar para o céu. Não a irritação do olho que vai te impedir você de fazer a obra. Porque para Deus, Jesus não precisava ir na casa de ninguém. Ele falava, vai, segundo a minha palavra, está curado. Quem está entendendo, irmão? É assim que Deus faz. Se Deus quiser te curar, até mesmo com o profeta morto, Ele vai te permitir que você caia na cova, encoste nos ossos do profeta, e o milagre vai acontecer. A pessoa vai reviver, vai ressuscitar, porque tocou nos ossos de Eliseu. Quem está entendendo? Esses dias eu vi no Facebook, uma galera, se não me engano, uma macumbeira fazendo macumba ali no cemitério. E aí estava enterrando quem? Um crente. E eu lembrei do Marcos, eu e o Marcos cantando lá. Eu falei, mas quem você vai cantar? Eu lembrei eu e o Marcos, e os pessoal cantando, os crentes cantando, e a macumbeira doidinha ali, e os crentes cantando, sepultando o crente que estava morto, não importa, meu querido irmão, pode estar sepultando um crente, mas ainda ele manda no céu, levante a mão da glória a Deus. Ninguém toca naquilo que é de Deus. E aquela macumbeira largou, a macumba foi embora. Aí eu falei, onde você vai? Quando eles vão embora, eu volto. Eles estão atrapalhando o meu trabalho. Só porque a pessoa estava adorando a Deus. Só porque a pessoa estava louvando a Deus. Chorando, um chorava, outros cantavam hino, um chorava, os outros cantavam hino. E foi a mesma coisa que eu e o Marcos estava lá no velório do filho do Caio. Eu e ele ali cantando ali harpa mesmo, cantando harpa. Do outro lado, quando eu olhava, eu comovia a sala do lado, comovia que não era somente o velório, era vários velórios ali. E de repente eles olhavam, via que eles queriam, vem aqui por favor cantar, orar. Dava para sentir naquele ar, porque não é uma igreja, irmão, que nós estávamos, não é uma festa que nós estávamos, nós estávamos no velório, aonde não tinha microfone, aonde não tinha música, não tinha ninguém que queria pegar e subir no púlpito, não, lá tinha lugar de dor, de choro, mas tinha lugar de gozo que veio do céu. Levante a mão agora. De repente, chegou uma mulher, eu passei a mão no álcool ali, agora está no álcool de gel. Aí a mulher falou assim, olha, tem um bebezinho ali, está sendo velado, você não quer ir lá não, porque os pessoal não são crentes, estão lá. Não pensa no velório da pessoa que não é crente, melhor do que no velório da pessoa que é crente, porque não tinha vela. Interessante que não tinha vela. A primeira coisa que o crente repara, se tem vela ou não tem. Não tinha vela lá.
E nós começamos a louvar o menino da harpa, o bebezinho lá, recém-nascido lá, e os pessoal sentados chorando lá. E nós não precisava de uma banda, Margarete. Não precisava de um repertório, luzes, câmeras, ação. Não. Precisava você louvar e sentir a dor do teu irmão. E sentir a dor do teu irmão. Deixa eu dizer, essa poder te sujeitar também assim todas as coisas. Onde está escrito isso, apóstolo? Filipenses capítulo 3, versículo de número 20. Você pode ler até o 21. Paulo está tratando comigo, está tratando com a igreja aqui de forma clara, que a nossa esperança está em Cristo. Independente, meu querido irmão, que você está passando, quem sabe as suas expectativas talvez tenham diminuído por causa do tempo da espera. A Bíblia diz em 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 10, está dizendo: e esperai dos céus o seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Ele está deixando bem claro aqui que nós podemos esperar. Deus nos livra da ira futura. Não é da ira que virá agora, é da ira futura. Por isso, na escatologia bíblica, Apocalipse capítulo 3, versículo 11, está dizendo assim: eis que venho cedo, sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Eu estou falando aqui de ensinamento de escatologia. A nossa esperança não está na terra, a nossa esperança está no céu. Nós estamos esperando o Senhor. Por quê? Porque o próprio Jesus é que fez a promessa. O próprio Cristo fez a promessa em João capítulo 14, versículo de 1 ao 3. Não precisa ir longe, no Evangelho de João. Ele diz: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou teria dito. Pois eu vou preparar o lugar. E se eu for vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Promessa de Deus para mim e para a tua vida, crente, cristão. Porque hoje é fácil falar que é crente. Hoje é fácil, meu irmão falar que é crente. E qual a diferença você vê entre o crente e o não crente? Tem igreja que as mulheres vêm mostrando com todo respeito, vem mostrando o corpo por causa da sua roupa. Qual é a diferença delas para as mulheres do baile de funk na rua? Qual é a diferença delas? Fala para mim. Pelo menos as que estão no funk estão no mundo. Nós não precisamos copiar o mundo. A igreja ela é identificada não somente pelo comportamento espiritual, físico. A roupa não foi feita para mostrar o corpo. A roupa foi feita para cobrir a pessoa, para vestir a pessoa. Assim como o próprio Deus matou a ovelha e cobriu, aleluia, Adão e Eva por causa do pecado. Em mundo nós sabemos, mas galera, nós sabemos o que é certo, nós sabemos o que é errado. Nós sabemos, tarde da bênção, eu quero minha bênção. E Jesus, que Ele espera no céu, porque a tua alma ninguém compra. Então é necessário que nós aprendamos de Deus. Pastor, esse é um estudo, mas eu estou falando como fosse pregação, Margarete, para que não saia a visão daquilo que nós temos. Por quê? Porque a vida do Senhor, ela está próxima. Em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16 e 17, quando eu estava lá no velório,
que foi falado, porque todo mundo diz meus sentimentos, minhas condolências, meus sentimentos. Só há um consolo. Só há um consolo. Porque Paulo disse que eles eram ignorantes. As pessoas estavam morrendo e achando que as pessoas que morriam perdiam o arrebatamento da igreja que morreu. Então todos eles choravam. Será que meu parente vai ser arrebatado? Ele já morreu. Será que meu parente vai ser salvo? Paulo diz: tu és ignorante. Paulo está falando da ignorância de você não saber, não conhecer o poder de Deus. A Bíblia é bem clara. Em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículos 16 e 17, ele diz: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo, com a trombeta de Deus. O que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os que nos ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com Ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Então no versículo de número 18 ele fala: consolai a todos com essas palavras. Então se seu parente morreu, Deus vai trazer de volta. Deus vai voltar a trazer. Deus vai voltar a trazer. Deus vai voltar a trazer. Esse é o conceito. Porque a sua esperança é o quê? É ver o teu parente. E eu falei lá no meio dele, assim, meio ignorante. Aí eu fico ignorantão mesmo. Porque a gente prega aquilo que a gente está vendo. Quem está entendendo? Da glória a Deus. Pastor, por que isso? Porque Deus falou para Jeremias: Jeremias, o que tu viu? Jeremias começou a olhar, ver muitos pecados, idolatria e aquela coisa toda. Deus falou o que para Ezequiel? O que tu vê, Ezequiel? Os ossos secos? Profetiza sobre ele. O que tu está vendo? E ali eu estava vendo uma criancinha. Bebê, que mal nasceu, morreu, e agora? Aí eu disse: no céu não haverá bebê. Grandes e pequenos, a Bíblia diz, porém não haverá bebê e nem ancião. Porque eu confesso com você que eu não quero estar com essa idade lá no céu. Eu vou te botar glória a Deus, irmão. Eu não quero, eu quero estar bonito. Todo mundo diz que é bonito. Esse dia morreu uma criança aí, vocês viram? Eu coloquei, aparece no Kawaii, coloquei também uns canelas de fogo, um menino, não sei se era menino ou menina, mas ele falava: meu Jesus é lindo. Eu estava lá, meu pai estava do lado dele, o pai dele tinha morrido. Meu pai estava do lado dele, ele conversou comigo, uma criança, conversou comigo. Os olhos dele eram como chama de fogo. Está na Bíblia em Apocalipse, quando João viu os olhos do Senhor como chama de fogo. E ele falou: lá tem muitas flores, tem borboleta. E ele começava a chorar, porque ele não queria voltar. Ele queria estar perto de Jesus, ele queria estar perto da família dele. Deixa eu dizer uma coisa, irmão: ser cristão é importante. Você buscar a Deus não somente nesta vida, é isso que Paulo está dizendo. Você não busca a Deus só por causa dessas coisas. Você perdeu o seu parente, você quer ver o seu parente na glória, sim ou não? Você quer reencontrar com eles. Então aprenda o que a Bíblia diz, aprenda. Não existe reencarnação, meu querido irmão. Por isso que eu falei para você ler o livro de Jó. Mas eu não vou falar ainda. Eu vou te abordar, glória a Deus. Então, eu falei naquele momento, Paulo falou sobre a idade do homem, ainda que a eternidade não tem anos. A eternidade não tem anos. Não tem 10 anos, 30 anos, 15 anos, não tem. A eternidade é eternidade. Significa uma vida eterna, a ausência de tempo. Então não existe tempo ali, Margarete. Mas a nossa aparência vai ser, praticamente, para que você entenda, vai ser a plenitude. E a plenitude de um homem e da mulher é com 30 anos. Então quando você está na plenitude, ainda que eu pego essa palavra isolada sobre a plenitude, essa criança vai estar com 30 anos. Eu falei para ele lá, tive fé de falar. Essa criança vai estar com 30 anos lá e vai reconhecer você, e você vai reconhecer ela. Pastor, não estou entendendo. Não estou entendendo. Você vai conhecer a homem que você nunca viu, como Noé. Você nunca viu Noé, mas quando você vê ele, você vai saber que é Noé. Amém? Agora explica para o pastor como pode ser isso. Eu não explico, é inexplicável.
Porque é Deus soberano e Deus tem todo o poder. Levante a mão da glória a Deus. A Bíblia diz que Deus tem todo o poder. Então as pessoas limitam o poder de Deus. A pessoa fica limitando o poder de Deus. Mas não pode pular. Mas não pode rodar. Mas não pode falar línguas estranhas. Mas não pode fazer isso. É falta de ética. Você está limitando o poder de Deus? Deus é todo poderoso. Ele faz como quer, na hora que quer e do jeito que quer. E se Deus faz tudo isso, glorifica a Deus, irmão. O Todo-Poderoso, Ele tem todo o poder no céu, na terra e no inferno. Levante a mão da glória a Deus. Declara isso, porque você é um milagre. Você é um milagre de Deus. Era para você ter descido na sepultura e você está aí. Era para ter descido na sepultura e Deus falou: ainda você não está pronta para descer, não está pronto para descer, porque se descer assim você vai para o inferno, e eu não quero ver você no inferno. E Ele te deu outra chance, e Ele te deu outra oportunidade. Abraça essa oportunidade e glorifica a Deus por isso. Cheguei para minha mãe e falei: mãe, eu quero um poço que está gateando. Minha mãe era menina ainda, ela foi conversar com as amigas no portão, e eu saí gateando. Naquela época era poço, não tinha água encanada, era mais poço, e tinha aquelas tábuas do poço, assim. Quando eu fui no poço, a tábua virou, eu caí no dentro do poço. As pessoas só ouviram lá embaixo, aquele alto da compadecida. Que já assistia aquele filme. Só veio um barulho lá. De repente minha mãe estava conversando, falando: é meu filho. Ela já se identificou que era eu. E veio correndo e pulou no poço, Margarete. Ela pegou na corda e já. Falei: você não pensou que ia matar, não? Que ela falou que ela só via uma blusinha azul lá embaixo, escuro. Ela desceu e pegou com um braço. Aí os pedreiros vieram e subiram. Eu sou milagre. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Você acha que eu estou aqui em pé por quê? Porque se Deus permitiu que eu vivesse, é porque a obra que Ele tem na minha vida ainda não terminou. Glória a Deus. Se Deus está permitindo que você venha nessa data, que você está aí, passou por operação, passou por que você não se entrega a Deus. Porque você não se entrega de corpo, alma e espírito a Deus. Porque você não fala para Deus: Senhor, eu estou aqui, é tarde da bênção. Ninguém impede você de adorar, ninguém impede de você de louvar. Eu repreendo toda ação do diabo em nome de Jesus. Eu repreendo toda obra de magia negra em nome de Jesus. Você foi dado para ser vitoriosa, você foi dado para ser vitorioso. Então abra a tua boca e glorifica. Não vem com vitimismo. Porque eu sou moreno, porque eu sou preto, porque meu pai não teve que me dar sustento. Se meu pai, se minha mãe tivesse feito isso, feito aquilo outro, quem sabe? Hoje você não, você é o que Deus quer que você seja. Se você está assim, é porque Deus permitiu que você ficasse assim. O propósito de Deus é grande. Não pensa só em Deus nessa vida, irmão. Não pensa assim: Deus vai mudar no teu cativeiro. Deus vai mudar no cativeiro. Deus vai trazer Deus. Olha, Deus já deu um livramento para filho. Deus vai trazer sua filha, vai tirar aquela arrogância, aquela pedra que muitas das vezes você não consegue tirar. Você fala de Jesus, fala: vem, 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 vem. Parece que não quer ouvir. Parece que o capeta colocou as suas unhas sobre o ouvido dele, e ele não consegue ouvir para vir. Mas sabe o que Deus está falando aqui nesta tarde? Eu não vou falar no ouvido dela, eu não vou falar no ouvido dela, eu vou falar na alma dela. Dentro da alma. O Senhor está falando
Ah, pastor, mas já estou com 40 anos, 50 anos. Xadabaia, xadaraia. Louvado é o nome do Senhor. Ele diz em Apocalipse, João capítulo, em perdão, ele está falando aqui no ponto de partida. Nesses versículos que eu coloquei para você, eu tenho como o ponto de partida os textos aqui que eu mencionei, aleluia, vai apresentar nessa escatologia bíblica acerca da volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a qual será iminente, mas iminente, não adianta, não, é os 7 sinais da volta de Cristo. Rumores de guerra, olha, o negócio está estreitando, o pastor Jesus está voltando. Amado, é iminente. Não terá sinal, não. Se tirar sinal, que adianta ele falar assim, que virá como ladrão? O ladrão não vai falar quando vai roubar a tua casa. Se existem sinais, é fácil, é só você contar. Esposo coracionista, depois de 3 anos e meio, acha que Jesus vem, então já não vem mais secretamente. Ou seja, vamos saber a hora e o dia que o diabo virá e que o próprio Jesus virá. Você está entendendo o que eu estou pregando? Eu estou pregando a palavra mencionada, estudada e falada. Vai ser eminente em 2 fases. Eu já falei isso aqui. Sendo uma para a igreja, que somos nós, para levarmos para os céus, e a outra como a igreja, que significa a parousia. Primeiro arrebatamento da igreja, para a igreja. Quem é que vai ver? Só a igreja, porque só a igreja é crente. Quem é que vai ouvir? Só a igreja. Por quê? Porque só a igreja é crente. E os ímpios? Não, eles não vão ver. Porque vocês não creem, para que eles vão ver? Como é que você me prova isso após da Bíblia? Prova. Quem viu Jesus ressuscitar? Só os crentes. Maria Madalena, os discípulos, apareceu, e mais de 500 pessoas depois, Margarete. Ele apareceu só para cristão, não apareceu para ímpio. Então, por que no arrebatamento da igreja todo mundo tem que ver? Ele só vai se apresentar para a igreja dele. Amém? Então, o que eu acredito que nós estamos falando? Ele vai vir a primeira fase do arrebatamento para levar-nos para o céu, e outra com a igreja para vir-nos para a terra, para inaugurar o milênio com Cristo glorioso, triunfante, vitorioso, visível para a igreja. Os ímpios não verão, e por isso é a palavra eminente, que é secreta, pré-milenista, antes do milênio, o pré-tribulacional, antes da grande tribulação, o pré-tribulacional. Quem crê nisso? Amém? Aí tem aqueles que vão pregar para você, tem ensinamento. Aí vai falar assim: não, pastor, mas na grande tribulação, ainda a igreja vai estar na grande tribulação. Tem uns que falam assim, que a igreja que ficar, essa vai perecer. Não tem jeito. Por quê? Porque a última trombeta em Apocalipse capítulo 15, ele vai falar da porta que está aberta. Quem está entendendo? Ou seja, é a última trombeta de salvação, da graça. A última trombeta da graça, perdão. Ah, pastor, mas tem Apocalipse também, a última trombeta. Apocalipse não, já é diferente. É anjo que toca, é diferente. Quem está entendendo a palavra de Deus? Por quê? Não podemos pegar a última trombeta do Apocalipse para comparar a última trombeta de 1 Coríntios capítulo 15. Porque a trombeta de Apocalipse é juízo, e a trombeta de 1 Coríntios é o final da graça. Arrebatamento. Por quê? Porque
taças. As 7 taças. Não terá. Perderemos a contagem. E tem uns que falam que as pessoas que não subiram, deixa eu falar uma coisa, presta bem, alguns falam que as pessoas que não subiram, esse aí não vai ser salvo mesmo, já era. Nem que for crente, afastado, desviado, também, eles estão falando isso. Mas não vai ter pregação no Evangelho, depois vai. Mas a Bíblia diz que primeiro será as 2 testemunhas. As 2 testemunhas do Apocalipse virá. E a Bíblia nos diz que por 3 anos e meio, olha só, eles vão estar pregando. Perdão, eles vão estar pregando, vão morrer. O anticristo vai matar, mas não vai deixar sepultar. Por que você acha que não vai deixar sepultar? Lembra que Jesus foi sepultado? E depois ressuscitado? As pessoas creram depois? Claro que não. Só os discípulos. Ele falou assim, aqui não, esses 2 não. Então falaram, vai ficar na praça aí os corpos deles. E por 3 dias ficarão no mar. Mas a Bíblia diz que depois dos 3 dias eles ressuscitarão e subirão para o céu com o corpo glorificado. Todo mundo vendo. Aí você fala para mim assim, mas pastor, e aí? Depois ainda durará o período de 3 anos e meio. Por isso que eu falo, irmão, o arrebatamento de Cristo é em 2 fases. 3 anos e meio e depois mais 3 anos e meio. Está entendendo, meu irmão? Porque se você contar depois dos 3 anos e meio, depois da subida dele, mais 3 anos e meio, vai dar em 7 anos. Quando eu falei para você trazer aqui, ó, aqui na mão, uma calculadora, você também trazer uma calculadora para ver a vida de Jó, você vai entender coisas que talvez você nunca ouviu. Amém? Porque muitas das vezes ela quer glamour, aleluia, glória a Deus, isso aí, vou pisar na cabeça do diabo, dar um pico, uma picuda na cara do cão. É assim, mano. Dar uma picuda na cara do cão. É bom, irmão, tu vai ouvir isso. Mas aprender a palavra também, irmão. Porque você vai adorar como tem que adorar, você vai batalhar como tem que batalhar. Mas você vai estar estruturado nas Escrituras. E ninguém te tira da igreja. Ninguém arrebata você de Jesus. Por quê? Porque tem pastor que prega, tem pastor que ora, tem pastor que ensina. Quem está entendendo? Amém? Pastor, eu posso desprezar o ensinamento dos outros? Claro que não, mas você tem que ter um discernimento para que você não se perca. Amém? Olha o estudo aí, não sai nem com uma página. Porque nós estamos pregando e temos horário, já tem 4 horas. Amém, irmão? Quem está querendo ver essa fica de pé em nome de Jesus? Eu não li nenhuma página. Nenhuma página. Agora, se você quiser vir ver o resto, nós vamos ver isso que nós vimos, mas vamos também continuar essa leitura. Porque ler a Bíblia, Apocalipse é fácil, vai lendo, vai você atraindo conhecimento, né? Eu tenho um discernimento bíblico desse tamanho, mas nem eu uso. Discernimento bíblico. Eu tenho também Bíblia hebraica. Eu vou trazer aqui no dia do estudo, terça-feira, vocês vão dar uma olhada. Eu tenho aqui também, eu tenho também dicionário, mas é tudo bíblico. Dicionário. Na minha casa tem outras coisas. Tem enigma, Magalhães. Enigma até de João Batista, coisa que você nunca ouviu, mas é bíblico. Da enigma de João Batista. Tem palavra científica comprovando a ciência e a Bíblia. Pena que eu não posso ler. Amém? Que eu não tenho esse tempo todo. E eu não vou mentir. Às vezes a gente usa a igreja para poder crescer também e aprender. Alex tem dicionário. Ah, mas ele nem sempre está lendo ali. Nem sempre está observando. E muitas das vezes nós temos que entender. Jesus quer levar a sua igreja. Nós começamos o quê? Se você pensar só nas coisas dessa terra, felizmente, meu querido irmão, você está perdida. Mas a nossa esperança vem do Senhor. Temos que ter bênção na terra? Sim, nós estamos na terra, vivemos na terra, como mesmo. Mas esperando na eternidade. Amém? Vamos orar mais uma vez, irmão? Quem quer receber oração, vem aqui, mas não fica perto de mim, não. Vem aqui. Aleluia. Vem tem que vigiar na terra. Eu estou com igual Jesus, olhos de fogo. Olhos de fogo. Amém? E se você quiser vir também, você que está aí nos assistindo,
Deixa ela coisa lá. Você que está aí nos assistindo aí, olha, vontade de bênção é bênção, viu? Pode vir, é bênção. Está aí a evangelista Maurícia, a missionária Fátima, que está viajando, né? Também a nossa diaconisa Célia, que está sendo. Eu estou aqui hoje, irmão, porque eu caí de gaiato. Caí de gaiato. Mas Deus é poderoso. Eu confio nessas irmãs. Estou te ligando aqui. Não, deixa aí, deve ser o carro ali, né? Está imobilizado ali, né? Deve ser o carro, já está pronto. Deu na hora. Deu na hora certa. Amém? Vamos orar? Senhor nosso Deus e nosso Pai, mais uma vez eu te louvo, mais uma vez eu te agradeço, está aqui, Senhor, essas bênçãos. Pai, eu repreendo toda a ação do diabo, toda obra de magia negra, toda obra de Satanás, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu profetizo vitória, eu profetizo bênção. Esse resfriado, em nome de Jesus, sai da vida dela agora. Repreendo agora toda ação do capeta, em nome de Jesus. Sai, em nome de Jesus. Receba a bênção, receba o céu, receba a saúde, receba a vitória, receba nesta tarde de bênção, receba agora. Arabaia Santarábia, aleluia. Olha para cá, irmã. Deus quer que você entre nas irmãs que você se dedica, amém? Porque a bênção é grande na tua vida, viu? Receba em nome de Jesus, vem firme, tá? Mas o Rei de Deus tem uma bênção nas tuas mãos, tá? Nome de crítica vai ter, irmã. Irmã tem recebido algumas críticas, irmã tem entristecido o seu coração, e muitas das vezes a irmã se sente fraca. A irmã não quer se sentir forte, mas por dentro está se sentindo fraca. E Deus está me dizendo assim, ó, nessa sua fraqueza estou eu te fortalecendo. Nessa tua fraqueza estou eu agindo dentro do teu lar. Na tua fraqueza vou eu levantar o que você tanto me pede, diz o Senhor. Porque os planos que eu tenho contigo, mulher, ainda não terminou. Os planos que eu tenho contigo é grande. E receba em nome de Jesus Cristo, porque eu sou o Senhor. Amanto calavaçu bedecandarábia. Aleluia. A Enésia está assistindo aí? Não está? Enésia, eu vejo a obra de macumba. Não sei se ela vai assistir depois. Enésia, você missionário. Estou vendo a obra de feitiçaria dentro da tua casa. Digo a tia da enfermidade, separação, essas coisas todas. Isso é coisa do inimigo. Mas Deus está entrando com providência dentro da tua casa. Deus está repreendendo este mal aí em nome de Jesus. Aleluia. E Deus vai levantar a tua filha de novo, porque Deus é poderoso para fazer um milagre. Deus não terminou a obra ainda que tem contigo e com a tua família. Receba essa unção de Deus na tua vida em nome de Jesus. Amém, irmão? Amém, irmão Marisa? Amém, em nome do Senhor. Deus está entrando também com providência financeira na sua vida, sua financeira. Amém? Não sei de onde vai vir, mas vai vir, tá? Na sua vida financeira. Parece que o depurador é devora. Fala a verdade, irmão. Fala a verdade. Eu não estou falando isso não, porque eu sei que você é dizimista. Se eu fosse carnal, se eu fosse uma pessoa carnal, assim, quando eu estou pregando, eu ia falar, eu não vou falar não que ela é dizimista. Não, mas tem um devorador. Tem um devorador que Deus hoje está repreendendo. Entendeu? Até discussão com a tua filha tu já teve. Entendeu? Meio preocupada. Aquela coisa toda, preocupação. Satanás falou, vou deixar as duas desempregadas, deixar as duas paradas. É isso que Satanás fez. Viu? Mas Deus está dizendo assim, ninguém toca naquilo que é meu. Viu? Deus tem uma porta melhor para ela. Aquela que ela está agora não é. Mas Deus tem uma porta melhor para ela. Viu? E Deus está trazendo ela para cá.
Mas não dá, pastor, porque tem treta aqui, tem treta ali, tem o diabo ali. Deus não quer saber, Deus está quebrando essa minhaca, como diz o povo do mundo. Está quebrando este mal que está na tua família, viu? Deus está quebrando este mal. Em nome de Jesus. Receba essa unção, aleluia. Amém? Eu não posso ir na terra. Deixa eu dizer. Sério, ninguém dava nada, nem você mesmo. Quando tu chegasse aqui, tu falasse assim, o meu planejamento é hoje, mas Deus foi trabalhando dentro de você, Deus foi trabalhando, e você está mais apegada na obra do que até o seu esposo. Olha o que Deus está dizendo, viu? Deus está crescendo esse desenvolvimento. Deus teve esse particular contigo. E Deus já falou, essa sede que você tem, pode pegar, pode fazer o que deseja no teu coração. Que eu vejo um desejo muito grande de fazer a obra. Você tem o desejo de pegar, você tem o desejo de fazer. E Deus está dizendo, eu estou te levantando. Deus está fazendo isso na tua vida. Amém? E cada dia mais Deus vai dar sabedoria. Viu, irmã Margarete? A irmã Margarete ali é testemunho vivo de quando Deus quer usar, né, Margarete? E Deus está trabalhando também na tua vida, viu, mulher? Lava, toca, lava, sube. Aleluia. Eu vejo a tua vida aqui. Eu vejo ela aqui com Nath. Eu não sei o que é, mas eu vejo. Eu olho, hoje eu conversei com o Nath, que eu estava com saudade dele. Mandei a paz do Senhor. Eu falei, pastor, vamos ainda, vou tentar ir aí. Mas eu vejo eles aqui. Eu vejo uma aliança reformada. Amém, irmão? Bem cristalina. Receba a bênção de Deus. Viu? A irmã tem falta disso. Sente falta. Amém? E essas crianças que a irmã está olhando, deixa eu falar assim, isso foi Deus que colocou na tua vida. Porque eu não te vi você em pé, te vi você caído, diz o Senhor. Estas crianças acabou de ver, eu coloquei na tua vida para a sua estima, diz o Senhor dos exércitos. Receba esta bênção da parte de Deus, louvado é o nome do Senhor, e não temas, serva minha, eu sou o Senhor que te chamei pelo teu nome, coloquei louvor nos teus lábios, tu sabe a intimidade que eu tenho contigo. Receba em nome de Jesus Cristo. Levante a mão da glória a Deus. Amém? Quando acertar, eu vou te perdão aí pelos 10 minutos, o homem ele deve estar me esperando lá. Levante a mão para o céu, que a graça do Pai e a doce consolação do Espírito Santo esteja sobre nossos corações, hoje e para todos sempre. Todos digam amém, amém, amém. Está terminado. Deus abençoe em nome de Jesus. Fique na paz.